no departamento de letras, e o meu pós-doutorado é uma antologia de autores africanos de língua francesa. Então eu peguei histórias curtas, contos e novelas, eu selecionei 17 histórias de 17 autores diferentes, e aí eu estou montando verbetes de apresentação para cada autor e um texto de contextualização de história cultural. E a minha vontade de trabalhar esses autores foi observar o quanto eles são pouco difundidos, pouco estudados, mesmo nos países de língua francesa. São autores que têm um espaço muito pequeno nas universidades, nas livrarias, fora um ou outro autor, ainda são autores assim, com muito pouco espaço. Eu imprimi aqui uma lista de todas as obras que eu achei que já foram traduzidas para o português, tanto no Brasil quanto em Portugal. Vocês podem ver, é bem pouco, tanto que cabe em uma folha só. A primeira obra que eu encontrei, a mais antiga traduzida aqui no Brasil de autores de língua francesa, foi uma antologia chamada Maravilhas do Conto Africano, que é da editora Cutris, tem de várias Maravilhas do Conto Russo, Maravilhas do Conto Americano, e saiu então em 1962 esse volume chamado Maravilhas do Conto Africano, que era então uma tradução tirada de várias coletâneas francesas. E apesar de trazer esse material novo, no prefácio desse livro, o Fernando Correia da Silva, que foi o organizador do volume, ele apresenta essa literatura da seguinte maneira, eu cito: o leitor deve ter presente que o negro, como todo primitivo, vive em permanente estado de uma consciência inconsciente. A sua consciência é instinto. Em seu cérebro não se processam ainda pensamentos analíticos. Então, nesses termos, ele introduz esses contos africanos. Ele explica depois que os africanos não conseguem diferenciar o maravilhoso do real. E ele termina o prefácio dele dizendo: a selva está à sua disposição, leitor. Então, isso em 1962. De lá para cá, claro que houve uma evolução da postura em relação às culturas e literaturas da África. Foi principalmente a partir dos anos 70 que começa a ter uma mudança, apesar de ser pleno contexto de ditadura militar. É um momento em que começam a se intensificar as relações entre o Brasil e os países africanos, e que alguns movimentos negros começam a ter voz no país, como o Movimento Negro Unificado, e que vão criar algumas revistas onde começam a traduzir algumas coisas, trazer alguns autores de língua portuguesa da África. Nas universidades também é um momento em que começa a se estudar um pouco a parte de literaturas africanas lusófonas, né, de língua portuguesa. Aqui na USP, por exemplo, foi uma das primeiras a abrir espaço para as literaturas africanas. Foi um curso criado pela professora Maria Aparecida Santilli, que teve o apoio do Antônio Cândido e do Fernando Mourão, que era sobre neorrealismo português e a literatura africana. Então foi o primeiro momento que trouxeram já alguns autores da África. No contexto editorial, que foi importante nos anos 70, anos 70 e 80, foram duas coleções, uma da Ática, autores africanos, e a Romances da África, da editora Nova Fronteira. São as duas coleções mais importantes. Até hoje não teve nenhuma coleção tão ampla quanto essas duas que foram publicadas nesse período. Elas focaram quase só em romances e eram coleções bastante organizadas realmente em torno da África. Então todos tinham o nome das coleções, já remetem à África, tinha uma pinha da África, a biografia do autor, e eram obras, romances bastante políticos. Assim, pegando os romances publicados dessas duas coleções, eram quase só romances anticolonialistas, bastante críticos. Na mesma época, em Portugal, também nos anos 70, teve uma coleção importante que foi a Vozes da África, também mais ou menos na mesma orientação.
também romances e romances bastante engajados na luta anticolonial. Talvez o que tenha motivado isso seja o contexto de lutas pelas independências nas colônias, né, em Angola, Moçambique, que estavam acontecendo no momento. Porque depois tem um vácuo gigantesco. Se vocês olharem, eu pus por ordem de publicação, no Brasil, de meados de 80 até 2000, eu não achei absolutamente nenhuma tradução. Portugal, mais ou menos a mesma coisa, entre 85 e 2007. Então tem aí uns 20, 30 anos assim, de vácuo entre essas primeiras publicações e uma retomada nos anos 2000. Aqui no Brasil, a gente poderia supor que talvez seja motivado pela lei que coloca a obrigatoriedade da África nas escolas, mas o que é interessante é que em Portugal é também nos anos 2000 que volta um pouco a essas publicações de traduções. Então, e as traduções a partir dos anos 2000 já são bastante diferentes, não são mais coleções sobre a África, mas livros avulsos e muitas vezes tanto a capa quanto o texto atrás não remetem de maneira óbvia ao fato que são obras africanas. Então isso só para dar um pouco o panorama, e aí, se vocês quiserem caçar essas obras em sebos e tal, tem alguma coisa, não tem tudo, mas algumas delas estão aqui na biblioteca da FIFILESH. Então, o francês, ele é falado em mais ou menos, ele é considerado língua oficial ou cooficial em 25 países africanos. Oficial quer dizer língua oficial, língua de, né, oficial junto com outra, ou simplesmente língua de uso, mas por uma parte significativa da população. Quando vocês olham esse mapa, é claramente um mapa dos domínios coloniais franceses e belga, né? Não por acaso está concentrado nessas partes do território. Mesmo falado em uma parte tão grande da África, é importante destacar que o francês funciona principalmente como a língua das escolas, da academia, da política, dos negócios, das elites, mas na rua, em nenhum país africano o francês é o principal. No dia a dia, a maior parte da população fala línguas locais, né? E essa literatura, então, de língua francesa, como eu comentei do mapa, que corresponde, então, ao mapa dos domínios, é uma literatura que é filha bastarda, a gente pode dizer, do colonialismo, né? Ela nasce com a colonização francesa na África. Principalmente, tirando a África do Norte, onde tinha uma cultura em árabe escrita bastante importante, toda a África ao sul do Saara, praticamente, tinha culturas essencialmente orais, a maior parte da literatura era oral. Tinha formas de escrita também, tinha algumas produções literárias, mas distribuídas de maneira irregular, a predominância muito clara era da literatura oral. Então é com a colonização, e principalmente com o adentramento da colonização no início do século XX, que vai ter uma literatura moderna escrita na África, em francês, em português e em inglês. Então, nesse sentido, vai ter uma mudança bastante grande da configuração do que era a literatura no continente africano. Essa literatura, ela vai, no que se refere à língua francesa, tem primeiras publicações pontuais nos anos 20, mas é nos anos 30, 40, que ela realmente começa, que dá para realmente falar do início de uma produção literária, que é justamente o momento em que está se intensificando a presença colonial, em que tem a implantação dos sistemas escolares, e a gente vai falar um pouco disso. Então, mesmo que essa literatura, no primeiro momento, ela seja profundamente alimentada por gêneros, aspectos estilísticos, temas das literaturas orais locais, ela dialoga diretamente com um conjunto de imagens sobre a África veiculadas em francês
ao longo da história, né? O uso da língua do colonizador a língua do colonizador não é uma ferramenta neutra. Então, escrever em francês, escrever na língua do colonizador, implica, num primeiro momento, confrontar toda uma série de construções e de imagens relacionadas à África. Então, como o tema é extremamente extenso e o nosso tempo é curto, eu decidi focar aqui a questão da aula mais nessa formação da literatura africana. Então, todos os discursos sobre a África que vão se construindo e uma primeira geração de escritores que vai, então, tentar dialogar, se opor, imitar esses discursos. Então, a gente vai fazer uma aula que vai acabar quando começa, de fato, a literatura africana. Então, começando pelas imagens, né? Até o século XIX, nas obras dos europeus e dos árabes, a África aparecia essencialmente como um continente fantástico, maravilhoso. Já tinha, desde a antiguidade, contatos com africanos que vinham, tanto os gregos, os romanos, os etruscos, tinham contato com os negros que eram trazidos ou que iam da África subsaariana como homens livres ou escravos. Então, vendo mosaicos da época, esculturas, textos, aparecem alguns negros, geralmente como soldados, acrobatas, lutadores e mercenários. Apesar de já ter esse primeiro contato com negros vindos da África, tinha um desconhecimento total sobre as terras de origem dos africanos. E essa falta de informação rapidamente foi substituída pela imaginação. Então, nessa época, começam já a proliferar relatos sobre regiões com monstros, onde a terra acabava e tinha um buraco, onde o ouro crescia que nem cenoura e a população tirava da terra, onde as mulheres não tinham mamilo e eram os homens que amamentavam os bebês. No Plínio Velho, ele descreve uma população que não tem nem nariz, nem língua, nem boca, só um orifício, e que eles se alimentam com um canudinho que eles enfiam nesse buraco e se comunicam por gestos. Então tem uma série de relatos da antiguidade. Se vocês tiverem curiosidade, foi publicado há pouco tempo pela Companhia das Letras, um livro chamado, o sobrenome é Costa e Silva, e o livro chama Imagens da África. E ele faz uma coletânea da antiguidade até o século XIX dessas histórias de como era apresentada a África pelos ocidentais. E esse fantástico se afirmava de tal maneira como verdade que algumas representações sobrevivem por séculos. Uma das mais persistentes foi a ideia de que tinha homens com rabos na África, rabos que nem de cachorro. Então, por exemplo, um navegador português dos 500, do século XVI, relatou ter encontrado uma população com rabo. E no século XIX, em 1851, o cônsul francês no Brasil, chamado Francis de Castelnau, publicou um estudo chamado Informações sobre a África Central e sobre uma nação de homens com rabo que lá se encontraria, conforme o relato de negros do Sudão escravos na Bahia. Então aí a gente já não está mais nem na antiguidade, nem no século XVI, mas em pleno século XIX, em um livro escrito por um erudito, vamos dizer, um cônsul, alguém da diplomacia, então onde ele vai explicar que, por mais surpreendente que seja, essa descoberta pode ser interessante do ponto de vista científico. Então, além de evidenciar a persistência dessa mesma imagem, dessa representação animalizada do africano, essa relação dos dois é interessante porque são justamente dois momentos históricos marcantes da relação entre África e Europa, porque o século XVI é quando chegam lá os europeus e o século XIX é quando eles vão realmente entrar no território. O
que foi então no século XV e XVI, os primeiros que chegaram nas costas africanas foram os portugueses, depois seguidos pelos ingleses, os franceses e os holandeses. Dessas primeiras viagens saíram as primeiras publicações de roteiros e guias de viagem desses navegadores. Só que esses primeiros europeus a chegarem na costa da África, que eram em geral comerciantes de matéria-prima e de escravos, exploradores ou missionários, eles ficaram só na costa. Eles tinham essencialmente contato com as populações do litoral que, para manter o papel de intermediários, dificultavam ou impediam a entrada dos europeus mais para os grandes reinos dentro das terras. E os poucos que tentavam viajar sozinhos, eles em geral adoeciam muito rápido. Por exemplo, a malária, até a descoberta do quinino, matava os europeus que nem muito fácil. Outros eram capturados, outros desapareciam, outros levavam anos até retornar à Europa e narrar suas peripécias. Então, com isso, esse imaginário de uma África fantasma e fantástica, né, herdado desde a antiguidade, ele se reforça ainda nesse período, com mitos como Tombuctu, a metrópole do ouro, e esses mitos então passam a estimular cada vez mais a imaginação e a cobiça de aventureiros. O que é interessante é que nesse período em que os europeus ficam mais na costa, da mesma maneira que as imagens da África, que para os ocidentais são absolutamente vagas e fantásticas, também para os povos africanos, também os povos africanos começam a construir representações vagas e fantasmagóricas dos brancos. É difícil definir a autenticidade dessas histórias desse período, já que as descrições dos europeus vistos da perspectiva dos africanos foram registradas na época pelos próprios europeus. Então não é o ponto de vista direto dos africanos. Mas alguns exploradores, por exemplo, vão contar o estranhamento ou o medo que eles causaram em certas populações. Vários dizem que foram confundidos com albinos. Um explorador escocês conta um relato em que todas as mulheres do vilarejo ficam rindo e apontando para ele, perguntando se mergulharam ele no leite e esticaram o nariz dele com uma pinça. Então, alguns viajantes vão contar esse tipo de história, outros vão transcrever algumas histórias que começam a surgir na tradição oral, que são, de modo geral, profecias, contos e crônicas que vão explicar a diferença das cores. Das cores das raças humanas, porque o branco é branco, porque o negro é negro, que lembra um pouco, não sei se vocês lembram do Macunaíma, o episódio da fonte, que ele mergulha e fica branco, o irmão fica avermelhado e o terceiro só consegue branquear a mão. Então são várias histórias bastante semelhantes a essa, que começaram a ser narradas desde o século XVII, mas só foram coletadas pelos europeus a partir do final do XIX. Então, como eu disse, a maioria das histórias vai contar a origem das cores como sendo um acidente ou um ato arbitrário de Deus. Então, por exemplo, em uma das histórias, a humanidade inteira é engolida por uma cabaça gigante, que é uma imagem bastante frequente nos contos orais como punição divina. Enfim, a humanidade é toda engolida, menos uma mulher que está grávida de gêmeos, que consegue se esconder. Esses gêmeos nascem, crescem e decidem ir enfrentar a cabaça. Eles vencem a cabaça e quando a cabaça se abre, a população está toda organizada em listras de cores, como numa colmeia em faixas coloridas. Então, na camada de cima da colmeia tem corpos brancos, ou seja, estou citando, né, os europeus da França. No segundo, os corpos amarelos, ou seja, os alemães. No terceiro, os corpos vermelhos, ou seja, os esquimós dos polos norte e sul. No quarto, os negros da África. Tem uma outra história, que é do povo Shilluk, que conta que o deus Kuok, que era o deus criador, começou a fazer primeiro os homens brancos com as mãos limpas. Como ele não quis perder tempo lavando as mãos, os homens egípcios que ele fez em seguida ficaram mais avermelhados.
e os últimos homens feitos na terra Shiluk, onde a terra era muito preta, ficaram todos negros. Além dessas histórias, que é um ato arbitrário divino, tem muitas também que a cor, as diferenças das cores, é a culpa dos ancestrais que transgrediram alguma proibição. Tem um conto da Guiné também, que se passa no início, no momento da criação da humanidade, em que tem um rio e 3 homens todos brancos. E então Deus mostra 3 pacotes e diz: o primeiro que atravessar o rio pega o primeiro pacote, o segundo e o terceiro. O primeiro que se joga, atravessa rápido o rio, pega o primeiro pacote onde tem penas, papel e livros. O segundo, mais preguiçoso, assustadinho, demora mais para pular na água, a água já está meio amarelada e ele encontra no pacote ferramentas para trabalhar a terra. Enfim, o terceiro, que ficou tremendo, morrendo de medo, não queria ir, acabou entrando, a água já estava muito suja, ele chegou lá completamente negro e quando ele abriu o pacote ele encontrou um chicote e ferros. Aí ele sentou no chão e chorou e Deus, com pena dele, branqueou as palmas das mãos e dos pés. Devido ao momento em que esses contos foram coletados, é difícil discernir o quanto a ideologia colonial foi integrada na literatura oral ou o quanto os europeus que transcreveram essas histórias integraram a literatura colonial. Mas nas 3 histórias que eu contei fica claro a ideia de que os africanos seriam a raça inferior, né? Na primeira história da cabaça gigante, os brancos estão na camada mais alta, os negros na última camada. Na segunda história, o negro aparece como um ser imperfeito, mal acabado e sujo, feito com menos zelo por um Deus já cansado da fabricação dos outros homens. E por fim, na terceira história, o negro aparece como responsável pela condição inferior, já que ele pôde escolher o pacote dele, mas por covardia e preguiça ele acabou ficando com a condição de escravo e a cor escura. O momento em que essas histórias são transcritas, como eu disse que é o século XIX, é justamente o momento em que a noção de raça, e particularmente a teoria pseudocientífica da hierarquia das raças, começa a se tornar um objeto de estudos, debates e publicação nos meios cultivados europeus e americanos. Foi de fato a partir de meados do século que começaram a ser publicadas teorias racistas elaboradas, que vão usar referências à biologia, à antropologia física, ao darwinismo, para dar um ar científico à ideia de noção das raças. Então aqui tem uma mudança. Na antiguidade era mais uma visão do maravilhoso que não era necessariamente pejorativa, era mais o mágico do que o degradante. Por exemplo, na coisa do ouro que nascia da terra que nem cenoura, ou dos homens que amamentavam os bebês e não as mulheres, não tinha algo necessariamente pejorativo. A partir do 19 começa a realmente ter uma sistematização e uma cientificidade, vamos dizer, do discurso racista. Na França, o principal idealizador, vamos dizer, da teoria, né, das raças foi o Arthur de Gobineau, que publicou em 1853 e 55 o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Com base nessa teoria da hierarquia das raças e dessa imagem da África como um continente inferior, foi se desenvolvendo também de maneira cada vez mais sistemática o argumento paternalista, segundo o qual a Europa teria o dever moral de salvar a África da barbárie, da selvageria, do obscurantismo. Então aí já tem uma pequena variante desse discurso racista, vem um discurso com ares humanistas, no quais eles são inferiores, mas nem por isso devem ser maltratados, eles precisam ser civilizados. Isso aparece claramente no dicionário Larousse, enciclopédico Larousse, que a gente tem até hoje, do século XIX. No verbete negro, no verbete chamado negro, ele diz que é inquestionável que os
brancos são superiores aos negros, mas essa inferioridade intelectual dos negros não dá aos brancos o direito de abusar de sua fraqueza. Ao contrário, elas nos impõem o dever de ajudá-los e protegê-los. Quando esse discurso está se desenvolvendo, é justamente o momento em que está acontecendo a corrida pela África. Que aqui a gente está na segunda metade do 19, e é justamente o momento então que nações europeias, especialmente, né, o Reino Unido, França, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, e também o rei belga Leopoldo II. Leopoldo II é um caso um pouco à parte, porque ele não consegue o apoio nem do parlamento nem da população. Então ele pega a fortuna do tesouro real e compra terras na África. Então, durante os 20 primeiros anos do Congo belga, que no começo chamava Estado Independente do Congo, era uma propriedade pessoal do rei Leopoldo II. Só 20 anos depois o Estado belga confiscou, porque ele estava muito endividado e metade da população do Congo tinha morrido ou exterminado de doenças, etc. Mas enfim, então as grandes nações europeias e o monarca belga Leopoldo II empreendem grandes expedições para adentrar no território. Então, enquanto antes eram os exploradores isolados, como eu tinha dito, aí não, aí são grandes empreendimentos, assim, com dezenas, às vezes centenas de homens. E ao mesmo tempo em que então estava acontecendo essas expedições com guerras sangrentas ou às vezes também tratados com chefes locais, foi o momento também que na Europa se organizaram uma série de conferências. A mais famosa foi a Conferência de Berlim, né, de 1884 e 1875, mas apesar dela ter sido mais famosa, às vezes tem uma ideia um pouco deformada que foi na Conferência de Berlim que se dividiu tudo. Não, foram em 30 anos uma série de conferências e a de Berlim concluiu essa partilha, né? Então, só para ver a diferença, então, até 1885 a presença europeia está só nessas partes coloridas. É num espaço de 30 anos que eles avançam por todo o território e recortam ele inteiro. Aqui deveria estar, na verdade, os únicos espaços que ficam livres são a Etiópia, do imperador Menelik II, que vence de maneira humilhante as tropas italianas, e a Libéria, que tinha sido criado por afrodescendentes americanos no final do 19. Então, fora a Libéria e a Etiópia, o continente inteiro é dividido entre as nações europeias. Enquanto os diários dos exploradores, que eu tinha falado antes, eram lidos por um público bem específico, especializado, o início, o final do 19 marca a entrada na África em jornais e revistas de maior circulação, como por exemplo a revista Quinzaine Coloniale. E essas inúmeras publicações de sociedades de geografia, anais e gazetas de viagem contribuíram com vulgarizar e banalizar a ideologia colonialista e a figura do profissional da África, do explorador, cai no gosto do grande público. Então, nesse momento, surgem figuras como David Livingstone, que publica o seu livro Missionary Travels, Viagens Missionárias, em 1857, que foi uma espécie de best-seller da época, vendeu muitos exemplares. Ou ainda o Henry Stanley, que era uma figura extremamente midiática, que foi acompanhada pela imprensa inglesa e americana nas expedições, etc. Essa divulgação das grandes explorações tem repercussões diretas na literatura. No caso específico da literatura francesa, os anos que vão de 1870 à Primeira Guerra Mundial são marcados por uma profusão de romances de aventura ou de formação, que tem o personagem do explorador no centro da narrativa. Então aqui eu pus algumas referências, se vocês tiverem interesse dessa literatura colonial. Eu diria assim, os livros, os primeiros ali de cima, do Alphonse Daudet, que é Loti e Maupassant,
eles vão ter em comum uma imagem de mostrar o personagem central é sempre um soldado francês que vai para as colônias e encontra lá um universo completamente degradado, com administradores coloniais alcoólatras, com prostituição, com a miséria das populações locais. Então seriam livros mais de denúncia de quanto é degradante a situação das colônias francesas. Os outros do mesmo período, o Pissarri e o Voguet, já são no sentido mais de uma exaltação do projeto colonial. Então é um pouco invertido, são homens fugindo da degradação moral da metrópole que vão tentar criar um novo mundo nas colônias, então que são oficiais viris que chegam lá para criar um novo espaço puro. Nesses dois tipos de discurso, vamos dizer, seja o de denúncia da degradação das colônias, seja o outro que vê, que exalta o projeto colonial, um ponto fica muito claro, é que assim, primeiro, em nenhum deles a colonização em si é rejeitada. A maneira como se faz a colonização, sim, mas não a colonização em si. E o que chama mais atenção é que é a ausência do colonizado. Os personagens centrais são todos europeus. Então a África, decadente ou selvagem, é só um cenário vago, eventualmente até pitoresco, mas onde é difícil distinguir os habitantes locais da paisagem. Os negros são só um pano de fundo, como as girafas ou as plantas tropicais. E, invariavelmente, nesses livros, o foco e o ponto de vista da narração são os homens brancos, tentando lidar de uma forma ou de outra com as dificuldades, com um certo mal de vivre, né, um mal de viver característico do século XIX francês. No momento, com o sucesso desses, com a divulgação mais ampla desses livros dos jornais e publicações sobre exploração, desses romances de aventura, aos poucos a África vai saindo desses campos e surgem novos espaços culturais. Então o Entre Guerras é justamente um momento em que galerias e museus americanos e europeus começam a organizar as primeiras exposições dedicadas à arte negra. E os pintores cubistas, como o Picasso já em 1907, outros pintores mais tarde, nos anos 20, como Braque ou Derain, vão buscar inspiração nas estatuetas e nas máscaras africanas. Nesse mesmo período, no mundo do espetáculo também, a Josephine Baker faz um sucesso enorme em Paris. A Josephine Baker, que virou até tema de marchinha de carnaval aqui no Brasil, né? A Chiquita Bacana lá da Martinica, que se veste com uma casca de banana nanica. Não, ela é americana. É tudo meio exótico, Martinica, África, são negros meio selvagens. Mas é inspirado nessa, é dos anos 40 a marchinha, mas o boom dela começa nos anos 20, mas ela faz um sucesso enorme nos anos 20, 30, 40, e é uma das fantasias mais características dela, que a foto está em branco e preto, mas é essa saia de banana. Achei que fosse literal, se veste com casca. Não, era literal. E é um momento que no cinema também, vocês lembram que eu falei dos exploradores, o Stanley e o Livingstone? Então no cinema começa a se explorar mais o tema. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, esse filme nos anos 30 faz um sucesso considerável, que conta as aventuras então, dos dois exploradores. Na literatura de folhetim, nos quadrinhos, nos anos 20, que o Hergé publica o Tintin no Congo, que é... na decoração e na moda, também nas passarelas começam a aparecer as estampas de tecido africano, nos salões chiques, objetos exóticos da África. E na publicidade, na França, fica muito famosa essa. Existe até hoje um achocolatado, um chocolate em pó, sabor. Eu nem tenho certeza se é sabor banana ou não, mas é um achocolatado, o bananiá, que vai pegar então as figuras, né, do soldado africano. Esse chapéuzinho vermelho era
característico, né, dos soldados africanos que lutaram na guerra, e com essa cara, então, do o bom selvagem, vamos dizer, com sorrisão, essa cara meio infantil, né? E por muito tempo fica o rótulo, até hoje ainda tem uma cara, hoje é uma carinha meio estilizada, mas marcou bastante essa imagem na publicidade. O que dá para perceber é que essa entrada nesse momento da África no universo das artes, da cultura, do entretenimento, ela continuava marcada de modo geral por uma relação profundamente eurocêntrica. Por exemplo, mesmo na pintura ou na moda, onde tinha um interesse estético real, vamos dizer, pelas formas e composição das máscaras e das esculturas, pela articulação de cores, os padrões dos tecidos, o que fascinava se tratava, antes de tudo, de um fascínio pela estranheza e pela suposta abstração dessas produções artísticas, mais do que de uma tentativa de compreender a visão de mundo e as referências culturais, históricas, mitológicas atrás dessas representações. Então elas eram fascinantes por ser estranhas, e eles exploravam essa estranheza, mas nesse momento ainda não tem um real interesse em entender o que essas máscaras representavam, de que rituais elas vinham, etc. Tem alguma produção acontecendo nos países africanos? Literária? Ainda não. Anos 20 vai começar, gente, a gente está quase chegando. E nos outros campos artísticos e culturais, aí é o estereótipo total, né? Vocês viram, a Josephine Baker, que faz uma sátira da selvagem, ela justamente faz sucesso por representar essa selvagem. Ela fazia umas danças extremamente, não sei se vocês já viram ela dançando no YouTube, dá pra achar, mas são ao mesmo tempo umas danças ultra sensuais, ela tá sempre quase nua, mas ela fica fazendo umas caras de maluca, virando os olhos, fazendo gestos meio selvagens, então essa ideia da selvagem sensual. Nos filmes, como dá pra ver, por exemplo, até no cartaz, né, os africanos aparecem sempre como umas hordas assustadoras de selvagem, ou no máximo na figura servil, o mais individualizado que tem é uma figura servil do intérprete. Nos quadrinhos, no Tintin no Congo, não sei se vocês já leram, né, são todas essas imagens, ou o bom selvagem, bonzinho e preguiçoso, ou o selvagem mau, ou as imagens do canibalismo, né, o rei que tem um osso decorando o cabelo, que remete, né, à ideia de canibalismo, os filmes todos, com os caldeirões, onde os negros cozinham, os europeus dentro, etc. E essa representação muitas vezes aproximando sempre ainda o negro da imagem do animal. Então não é de se estranhar que esse período entre guerras seja também um momento de maior sucesso das exposições coloniais, que é uma prática que começou no final do XIX, onde além de apresentar as riquezas recolhidas no grande império francês, eles também organizavam zoológicos humanos, onde eles traziam às vezes tribos inteiras ou grupos, colocavam um cercadinho como um zoológico, como poderiam ser macacos, mas ali tinham crianças, ou ali, por exemplo, um grupo de meninas que é levado e ficavam ali expostos e as pessoas passavam e assistiam. Na exposição colonial de 31, por exemplo, que foi a que atraiu mais gente, em 6 meses teve 33 milhões de visitantes. Então quer dizer que tinha realmente um público fascinado por essas imagens exóticas da colônia. Então esse é um pouco o lado da Europa. Agora indo para o lado do continente africano. Né? No momento então que a gente está justamente nessa onda do exotismo na África, é o que os historiadores vão chamar do triunfo da ideia colonial, que é um momento que é desencadeado e que vai desencadear um processo de mudanças profundas na organização das sociedades africanas. E isso vai acontecer principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, na Europa abalada pelas perdas humanas e financeiras, materiais, devido à guerra e com a ascensão dos Estados Unidos como primeira potência econômica mundial, o colonialismo ganha muito mais força na opinião pública e nas classes políticas europeias.
né, com raras exceções no período, tem uma oposição significativa ao colonialismo. Porque antes, o custo e as incertezas das guerras de conquista levantavam várias críticas. Tinha uma grande desconfiança de quanto valia a pena esse investimento, quanto se perdia. Mas nesse momento do pós-Primeira Guerra tem uma certa unanimidade em relação que é o momento de explorar ao máximo as colônias para compensar as perdas da guerra. Tem inclusive uma série de discursos que vão, alguns políticos que vão defender até a ideia de uma dívida da África, como os europeus perderam homens, perderam dinheiro para conseguir conquistar a África tem uma dívida para pagar a Europa agora, e é o momento de ser paga. Então é nesse momento que se passa, que a gente podia dizer que começa a colonização enquanto tal, porque é o momento então em que eles vão organizar o espaço colonial, demarcar mais novas fronteiras, implantar infraestruturas. Então é o momento em que chegam inovações tecnológicas do mundo ocidental, os carros, caminhões, telégrafos, rádios, que eles usam massivamente o trabalho forçado dos africanos para construir edifícios administrativos, estradas de ferro, rodovias. E então é o momento em que vão se desenvolver os grandes centros urbanos e que vai ter então uma mudança muito grande no ritmo de vida das sociedades locais. Essa intensificação do colonialismo no período, ela se expressou particularmente através das políticas linguísticas e culturais. Enquanto até o final do século, até a primeira década do 20, o ensino era dado pelos missionários, nesse momento as potências coloniais começam a gerir de uma maneira mais direta o sistema escolar e o ensino das línguas. Depois, em função o Reino Unido, ou Portugal, ou a França vão implementar diferentes sistemas, mas no caso da França, por exemplo, a ideia era um sistema assimilacionista, então era só ensinado francês na escola, centralizador, era laico, porque nas regiões das colônias francesas tinha muitos muçulmanos, então era uma maneira de conseguir trazer as crianças muçulmanas para as escolas também. O território francês foi dividido em dois blocos principais, que era a África Ocidental Francesa e a África Equatorial. Foi na África Ocidental Francesa que se organizou de maneira mais estruturada o sistema escolar. Esse sistema escolar não era para todo mundo, em princípio eram os filhos de chefe que eram levados para as escolas, que assim, por um lado, os jovens eram afastados das suas comunidades, né, jovens de famílias influentes, e ao mesmo tempo, então reforçava-se o poder militar, né, já que você tirava os jovens das famílias mais influentes, e incutia-se neles os valores civilizatórios, a língua francesa. Apesar das diferenças entre os diferentes modelos, né, da Inglaterra, da França, etc., algumas características são comuns e bastante claras. Primeiro, a desigualdade de acesso dos estudos, né? Em nenhuma parte do território as escolas eram suficientes, elas eram poucas, mal distribuídas, não havia praticamente escola para as meninas. Não à toa, por exemplo, a literatura, as autoras africanas de língua francesa vêm muito depois dos homens, assim, a partir dos anos 80, que vai começar a ter uma produção literária mais significativa da parte das mulheres, assim, que é uma consequência do fato que as meninas não aprendiam francês, né? E também não havia ensino superior, nem um ensino mais especializado, era basicamente o ensino primário. E essa precariedade da formação está diretamente ligada ao fato de que o ensino era voltado, antes de tudo, à capacitação de mão de obra necessária para os administradores europeus. Tem aqui na lista de livros que eu passei, se estiverem interessados no o Ampateba, o Ampuleiro, o Menino Fula, que é a autobiografia dele, tem toda uma parte da infância em que ele vai falar das escolas, né, da escola francesa, aqui é 2003.
E então que ele vai descrever esse sistema escolar, tem um capítulo inteiro do livro, se vocês tiverem interesse. Mas então, nesse livro, ele explica um pouco como funcionava. Então ele dizia, os alunos mais brilhantes iam para o setor público, eles iam ser funcionários, iam trabalhar na burocracia, iam ser médicos auxiliares. Os alunos mais medíocres iam para o setor militar. E os alunos mais fracos iam para o setor doméstico, então iam ser cozinheiros, faxineiras, etc. Então, apesar de todo o discurso paternalista, civilizatório, de levar o esclarecimento para as populações obscurantistas, a política educativa tinha um objetivo claro de manter e desenvolver o sistema colonial. Isso fica claro não só pela limitação das possibilidades dos alunos, mas pelos programas pedagógicos. Né? A ideia é que o negro era uma página branca onde você tinha que levar conhecimento. Então, apesar de estarem na África, sim, eles iam estudar a história. Essa era a escola, o nível mais alto de ensino que tinha nas colônias francesas, era a escola normal William Ponty. E aqui, só para mostrar essa parte dos ensinos, por exemplo, o Tintin ele alterou algumas coisas nos quadrinhos da primeira edição dos anos 20 para uma reedição dos anos 40, eu acho 47. Então, por exemplo, no primeiro vocês podem ver que o Tintin está ensinando a geografia da Bélgica para os menininhos do Congo. No segundo ele muda e bota uma aula de matemática. Mas o que acontecia era mais o de lá de cima, assim, era focado no ensino da língua e sem nenhum tipo de preocupação com as realidades locais. Tem um escritor de contos bastante conhecido, Bernard Adiès, né, conta alguma coisa do jornalista, que ele conta que ele e tantas outras crianças africanas decoravam a frase que era: nossos ancestrais, os gauleses, eram loiros e tinham a barba comprida. Imagina uma classe inteira de menininhos negros repetindo uma frase dessa. Quando o material usado não era o mesmo da metrópole, mas feito especialmente para o ensino na África, era pior ainda. Por exemplo, uma das cartilhas mais usadas no ensino francês, que era Mon ami Kofi, meu amigo Kofi, tem, por exemplo, aqui eu peguei um trecho de uma lição que explica a diferença entre os brancos e os negros. Né? Então a lição vai dizendo, né, nós nascemos na África, nossa pele é negra, nosso cabelo é crespo, nossos lábios grossos, sabemos fazer muitas coisas, cultivamos nossos campos, vigiamos nossos rebanhos, tecemos nossos panos. Outros homens nasceram longe do nosso país, sua pele é branca, seus cabelos lisos, seus lábios finos. Aí vem, eles sabem fazer mais coisas do que nós. Compramos deles belos panos, sabão, bacias, lanternas. Ficamos felizes por subir em seus caminhões que vão mais rápido que nossos pés. Há brancos, há negros, mas há mais do que a cor. Pele negra, pele branca, isso não é nada. E aí vem, o que importa são nossas qualidades. É preciso dizer, os negros têm muitas. Sejamos honestos, trabalhadores, sem mentir jamais. Eis algo mais belo que o nosso rosto. Então, na mensagem que é dada, inversamente está colocando quais que são as características naturais dos negros africanos. Já eles não sabem fazer menos coisa que os brancos, então a inferioridade intelectual. E nessa ideia do sejamos honestos, vai contra a natureza de ser desonesto. Sejamos trabalhadores, a ideia da preguiça. Sem mentir, a ideia da mentira. Então, dentro da alfabetização em francês, era martelado de maneira didática, né, dentro da sala de aula, esses estereótipos relacionados ao que seria o caráter natural dos negros, então, que pode ser corrigido, né, através dos estudos. Então, seria a ideia que passava. E esse mito, então, dessa superioridade cultural ocidental cresceu rapidamente de modo persistente, né? Como a convicção que a aquisição da língua e da educação francesa constituíam os novos critérios do status social e a única chave para o progresso. Então aí vai se criando uma elite
que vai misturar, que muitas vezes uma elite completamente alienada, que só vai consumir produtos franceses, que vai alisar o cabelo, que vai se vestir à maneira ocidental, ouvir músicas ocidentais. Então, toda uma elite que vem dessa escola. Mas não só, como a gente vai ver, é também das escolas que vão vir os movimentos, que vão vir os principais líderes dos movimentos liberalistas de liberação do continente, que vão vir os primeiros escritores. Então, é dessa elite educada nas escolas francesas que vem esses novos movimentos, né? E, significativamente, a primeira ficção escrita em francês por um africano, da qual se tem conhecimento, que chama Les Trois Volontés de Malik, Os Três Desejos de Malik, publicada pelo senegalês Amadou Mapate Diagne. Se vocês quiserem, estar no acervo da Biblioteca Nacional Francesa, dá para consultar. Então, esse primeiro livro, então, em francês, de ficção, publicado por um africano, foi encomendado pela editora Larousse, então, em 1920, é uma propaganda da escola colonial. O autor ele se inspira do tema dos três desejos para produzir uma obra moralista e didática, né? E o discurso desse livrinho é tão simples, assim, raso, quanto a trama, a narrativa e a construção dos personagens. A história é basicamente que tem uma escola francesa construída num vilarejo, um menininho, Malik, que fica fascinado, quer estudar na escola, mas a família não aceita, ele é muito pequeno, ele fica desesperado, para de comer, tenta se matar, ameaça se suicidar, e a família acaba deixando então ele ir para a escola. Assim se realiza o primeiro desejo dele. Aí ele é muito bom aluno e ele quer ir estudar na escola da cidade, que é a sequência dos estudos. De novo, a família não aceita, mas tem um oficial branco muito bonzinho e legal que convence a família e ele consegue ir para a cidade e realiza o segundo desejo. O terceiro desejo é que ele quer virar torneiro mecânico, a família também não aceita, porque a casta dele não trabalha ferro, mas, mais uma vez, ele agora já estudado, consegue uma argumentação construída, convencer a família e assim se realiza o terceiro desejo dele. Então, assim, seja pela reprodução do discurso colonialista, pelas descrições exotizantes das realidades do continente africano ou pela falta de profundidade literária, outras obras em francês escritas por africanos nos anos 20 são bem parecidas com essa obra do Mapate Diagne. Então, por exemplo, para citar mais duas, tem, por exemplo, do Félix Cotillot, uma obra chamada L'Esclave, o Escravo, que é uma obra absolutamente melodramática e trágica, mas com um pouco mesmo esse mesmo discurso colonialista no fundo, onde bastante, vamos dizer, esse discurso assimilado justamente do que era passado nos romances franceses. E tem também, por exemplo, do Bakary Diallo, esse Force Bonté, Força Bondade, que é o primeiro livro que traz as memórias de um soldado, que é depois um dos gêneros que vai ser marcante na literatura africana francesa, vão ser os romances de memórias de antigos soldados. Então esse é o primeiro, mas começa como jovem pastor num mundo idílico com as cabras. Aí ele é convocado para a guerra, né, alistado no exército francês, e ele vê horrores, as brutalidades, mortes na guerra, mas apesar de todas as injustiças que ele sofre, ele presencia, ele não perde a fé na força, bondade da humanidade, particularmente dos franceses, etc. Ele acredita plenamente na cooperação, todo um discurso bastante alienado. Apesar do discurso, o Diallo, apesar do discurso, vamos dizer, profundamente ingênuo e alienado sobre a colonização, ele é o primeiro que vai marcar um certo início de uma tomada de consciência nessa literatura africana nascente do conflito do jovem colonizado, que fica dividido entre as boas lembranças da vida simples dele de pastor na África
com as tradições locais, e o novo referencial ocidental que se incorporou na vida dele. Então o personagem tem uma certa crise existencial em relação a isso, que é um dos primeiros elementos, já um pequeno fragmento de uma questão que vai ser importante mais para frente na literatura africana. E, bom, lembrando que o momento em que eles estão publicando esses livros é um momento de autocelebração do sistema colonial, né? É o momento dos zoológicos humanos em Paris, né? É o momento do exotismo, etc. Então, são obras que são derivadas da literatura colonial, que reproduzem esse discurso, mas que trazem já algumas primeiras originalidades. Assim. A primeira é que, diferente dos romances coloniais que se passavam na África, que eu disse que o centro era sempre o branco, era sempre o europeu, nessas narrativas são os africanos os protagonistas. Pela primeira vez, são personagens africanos que são os heróis das histórias. Por exemplo, no caso do Bakary Diallo, a crise existencial é a do soldado africano, não a do soldado francês, como nos romances coloniais. Então, esses primeiros romances rudimentares trazem o germe de uma literatura na qual os negros africanos são os autores, mas também os heróis e o ponto de vista da narração. Então, eles constituem, a gente pode dizer, um primeiro passo em direção à apropriação, por meio da escrita literária, da língua imposta nas escolas coloniais. E talvez essas características sejam o que justifique o sucesso dessas obras na África, que pode parecer estranho, né? Por exemplo, um dos mais importantes escritores, né, do Senegal, Birago Diop, vocês também estão no livro dele aqui, ele conta que na infância ele ficou absolutamente fascinado quando leu Os Três Desejos de Malik, porque foi a primeira vez que ele viu um livro que falava sobre a África e com um personagem africano. Ele disse que ele decorou trechos inteiros, que decidiu aí que queria escrever. Ou, por exemplo, o Félix Couture publicou tanto O Escravo, quanto ele publicou mais cerca de 30 livros depois, sempre na forma de folhetim na imprensa local. Ele, no caso, era no Togo, então um jornal chamado Togo Press, ele publicava por episódios. E ele foi, na África francófona, vamos dizer, o primeiro fenômeno literário popular. Era uma literatura que era consumida pelas populações locais. No caso do Félix Couture, tem que dizer que o discurso dele evolui ao longo das obras. Assim, desse primeiro livro, muito colonialista, ele vai mudando ao longo dos anos. Então, vamos ver como a gente está. A gente pode continuar mais um pouco? Que era 7h30. Acho que comecei meia hora. Continua um pouquinho, então, enquanto na África, nos anos 20, então esse discurso bastante assimilado de repetição do discurso colonial, é fora da África que se desenvolve um primeiro discurso de oposição ao racismo e em ruptura clara com a estética da literatura colonial. Né? Como eu disse, não tinha nenhum tipo de ensino superior na África. Então as famílias que tinham mais abastadas, ou eventualmente alguns jovens que conseguiram algum tipo de bolsa, vão para Paris, né? Vão para as metrópoles, aí no caso principalmente para Paris, para continuar os estudos. E esses poucos africanos que vão parar, jovens africanos que vão parar em Paris, eles rapidamente, né, em meios estudantes essencialmente brancos, eles se aproximam bastante rapidamente de afrodescendentes das Antilhas francesas, que também estão em Paris no mesmo momento, em um número um pouco maior do que os africanos. Né? E desse encontro desses estudantes negros, que descobriam então a ideologia panafricanista, a literatura negra norte-americana e publicações etnológicas que vão trazer elementos da tradição oral, que vão nascer associações, periódicos, livros que são considerados pela crítica como de fato o ponto de partida de uma literatura africana moderna, que não é apenas uma cópia, né, de modelos da literatura colonial.
Então, um pouco paradoxal que é fora da África que se constitui o primeiro, vamos dizer, que se constitui os primeiros passos realmente desse campo literário novo, que vai se valorizar as culturas negras, as culturas do continente, e não vai ser só uma definição em relação a uma negação dos valores ocidentais. Esses estudantes, como eu disse, vão ser profundamente influenciados por movimentos panafricanistas, que foram movimentos que se desenvolveram nas Américas, principalmente na América do Norte. Eram correntes bastante variadas, que se constituíram na virada do 19 para o 20, mas que tinham como ponto em comum a luta pela revalorização da imagem do negro e o combate às formas de exploração baseadas na supremacia branca, né? Então, as duas grandes bandeiras. Está citando também a negritude do CESER ou ele não chega? Ela vem justamente esses estudantes que eu estou falando, que vão, o CESER e outros que vão estar em Paris, que influenciados pelo panafricanismo, pelos que vão montar ali o movimento da negritude, que eles todos são ali estudantes. Então eles vão ser influenciados por essas conferências, né, pan-africanas, que vão ser 5, de 1900 a 1945. A primeira delas é uma conferência em 5 congressos. O primeiro congresso é pelo Du Bois, que ele é americano, né, que é figura muito importante americana na luta do combate negro, tanto enquanto escritor, enquanto ativista. E esses movimentos pan-africanos vão estimular vários tipos de ações culturais. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o movimento do New Negro, que é um movimento que nos anos 20, no bairro de Harlem, né, que na época começa a concentrar muitos negros, né, fugindo do racismo do sul do país, nos Estados Unidos. Vamos juntar então músicos, atores, escritores, e aqui é uma espécie de uma coletânea que é publicada pelo Alan Locke, que vira uma espécie de manifesto desse grupo, onde vai se buscar então resgatar o negro da situação alienada de mendigo cultural, propondo uma redefinição do papel dele no solo americano. Desses americanos do New Negro, vários, por causa de dificuldades nos Estados Unidos, vão se exilar, vão para a Europa, especialmente para Paris. Um deles, por exemplo, é o jamaicano Claude McKay, que publica esse livro, Banjo, né, onde ele vai falar do destino, que o destino dos afrodescendentes instruídos não é melhor do que a dos irmãos analfabetos, então falando para a elite negra resistir à assimilação cultural. Então, tanto esse movimento à distância, e principalmente a presença desses americanos em Paris, junto com esses africanos, com esses antilhanos, vão se criando principalmente várias publicações. Nos Estados Unidos tem a revista Crisis, né, que é editada pelo Du Bois, que vai ser muito lida pelos estudantes em Paris, que vão então começar a criar uma série de revistas inspiradas nessa proposta de criar periódicos para ter um espaço de debate, para ter uma tribuna onde discutir os problemas específicos dos negros, as questões culturais ligadas à África. Uma das primeiras que surge em Paris é a Revue du Monde Noir, que é criada nasce de um salão literário de 3 irmãs martinicanas, as irmãs Nardal, que criam um salão cultural no apartamento delas da periferia, onde passam a se encontrar vários escritores intelectuais africanos, alguns franceses também, e que então criam essa revista. É uma revista de vida curta, ela só tem 6 números, de 31 a 32, onde traz, é uma revista de tom bastante moderado, que tem como princípio principalmente divulgar questões relacionadas ao mundo negro.
Então eles fazem resenhas de publicações, disposições, debatem questões, etc. E é uma revista então que vai juntar esses jovens antilhanos com figuras como o Mackay, que vai participar de alguns números da revista, com alguns europeus etnólogos. Então é a primeira revista importante, vamos dizer, do mundo negro em Paris. A segunda, que tem um número só, Légitime Défense, Legítima Defesa, de 32, é uma revista que tem... Então, só para fechando, então a gente tem essa revista Légitime Défense, que é muito mais radical, que vai ter mais onde vai tentar se discutir novas bases literárias, e que vai abrir espaço para L'étudiant Noir. Não? Não, era o nosso público, para saber se Tá, vamos Então, a Légitime Défense, que era uma revista bastante radical, feita por estudantes, onde eles tentam, todos antilhanos, onde eles querem redefinir o que pode ser uma literatura antilhana autêntica, que fale de fato dos antilhanos, e por falar de fato dos antilhanos, fala para todo mundo. Porque eles criticam uma literatura de imitação que não é nada, que não agrada nem os brancos e nem os negros. Então, para agradar os outros, para interessar, é preciso falar de si próprio de uma maneira legítima, né? Essa revista, de um só número, abre espaço para L'étudiant Noir, que não se sabe bem quantos números teve, ela meio que se perdeu, mas L'étudiant Noir é considerado o local onde surgiu o movimento da negritude, né, que você me perguntou. Ela é editada pelo Aimé Césaire e pelo Gontran Damas, né, que são os três, vamos dizer, pilares da negritude. Então, o Léon Gontran Damas, que é aqui da América do Sul, da Guiana Francesa, o Aimé Césaire, e o Léopold Sédar Senghor, que é do Senegal. Então, a Légitime Défense, antes as revistas eram dominadas mais pelos antilhanos, pelos martinicanos, etc. A Étudiant Noir é a primeira que vai misturar, tanto que um dos grandes objetivos deles é parar com as diferenças clânicas de nacionalidade, de origem, e que todos se juntem em torno da cor negra. Africanos, antilhanos, americanos, todos unidos pela cor da pele. E essa revista vai ter um papel importantíssimo, então, na tomada de consciência então, desses estudantes. E vai ser uma revista extremamente crítica contra a assimilação, como a anterior à Légitime Défense. Por exemplo, nesse texto, Negrerie, que seriam negrarias, juventude negra e assimilação, o Césaire diz: um dia o negro pegou a gravata do branco, pegou seu chapéu coco e tomou posse, e foi embora dando risada. Era só um jogo, mas o negro caiu no próprio jogo. Ele se acostumou tanto com a gravata e com o chapéu coco que ele acabou acreditando que sempre os tinha usado. Então é toda essa crítica contra essa, como eu disse, das escolas, que vai surgir essa elite negra que uma fascinação pelas culturas ocidentais, mas uma fascinação profundamente alienada, de ficar tentando imitar e fingir ser outra coisa. Né? E a partir então de L'étudiant Noir que vai se embalando então a negritude através de uma série de publicações. A primeira das publicações é o livro de poemas Pigments, do Damas, em 47, onde ele vai trazer o problema do imigrante, do mulato, o trauma da escravidão e as lembranças de uma história roubada, de uma história contada pelos europeus, sempre do ponto de vista dos europeus. São alguns dos temas dos poemas do Damas, e que vão estar também no longo poema, um poema só, Cahiers d'un Retour et Natal. Eu não estou com a referência, mas ele foi traduzido recentemente para o português, com o título de Caderno de um Retorno para o Natal. Oi? Regresso.
Então, nesse poema, nesse longo poema do Césarmus, ele vai colocar a questão, né, dessa volta à pátria, uma visão invertida da deportação dos escravos, né, do caminho feito pelos escravos. E é inclusive nesse poema que aparece pela primeira vez o termo, né, o neologismo negritude, esse termo que eles vão usar para falar desse orgulho de ser negro, da beleza, né, da característica cultural dos negros. Então, depois, com a Segunda Guerra Mundial, tem uma certa interrupção. Depois da Segunda Guerra, que vão sair reforçados os movimentos nacionalistas negros, é a partir de 45 que realmente tem uma grande mudança, não só porque muitos africanos participaram da Segunda Guerra, mas por causa da questão do nazismo também. Não era só uma guerra territorial, a Segunda Guerra era uma guerra que envolveu um aspecto ideológico, sobretudo racial, fortíssimo. Então, no pós-Segunda Guerra, era difícil, mesmo nos meios mais conservadores, sustentar como antes o discurso colonial, o discurso racista que predominava. É o momento em que esse discurso começa a ficar mais criticado, começa a ficar mais difícil de defender ele de maneira tão clara e direta como era feito antes. E é então nesse período que vai se criar, e aí eu acabo aqui, a revista Présence Africaine, que é uma revista em 47, que é criada, que existe até hoje, se vocês quiserem espiar, tem vários números dela aqui na biblioteca, na parte de periódicos aqui da biblioteca. Até dos antigos tem vários. E essa revista, ela surge como revista em 47, a Présence Africaine, em 49 vira também editora, e ela vira bastante ligada aos escritores da negritude, tem o apoio de vários intelectuais franceses e europeus, o Jean-Paul Sartre, o Picasso faz várias ilustrações de apoios para eles, etc. E essa revista que depois vira editora é a primeira de fato que abre espaço para os africanos escreverem. Então, já no primeiro número de Présence Africaine, vários escritores vivendo na África e que nos anos 30, 40 começam a escrever não mais aquela literatura colonialista, mas uma literatura baseada principalmente em pesquisa das tradições orais, então contos, epopeias. Eles vão encontrar na revista Présence Africaine o primeiro espaço fora dos institutos etnológicos para publicar suas histórias. E é a Présence Africaine que organiza o primeiro grande congresso de escritores negros, principalmente de língua francesa, mas reúne também de língua inglesa, de língua portuguesa, tem comitivas de vários países. Aqui no Brasil, no jornal, na imprensa brasileira, no jornal do Jorge Amado, Para Todos, sai um artigo na época falando desse congresso. Então foi um congresso que pela primeira vez então reuniu esses primeiros escritores então que começaram essa literatura em torno da negritude na Europa, e então uma literatura africana que de fato estava se constituindo ali na África. Então daí, como eu disse no começo da aula, que eu ia terminar aonde começa de fato a literatura africana, para dar alguns elementos, porque eu acho que lendo os autores africanos, principalmente a primeira geração, é muito importante lembrar que eles estão dialogando com milênios de representações negras, e é difícil pensar essa produção inicial e mesmo a produção atual sem colocar essas questões. Eu espero ter atraído a curiosidade de vocês. Vocês têm a lista aqui, se vocês quiserem agora ler de fato os autores africanos. Perguntas?